Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento aqui na sua presença, para trazer a sua palavra, para que teus filhos que querem ouvir, que querem crescer no teu conhecimento e na tua verdade, fique bem informado, conhecendo a tua verdade. E que o Senhor abençoe a cada um deles, que eles venham estarem se preparando para o que está vindo por aí. Que cada um de nós possamos estar cada dia no teu altar, buscando a sua presença. Cada dia mais nos fortalecendo no Senhor, como a sua palavra mesmo nos diz. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Que possamos estar nos fortalecendo mais e mais no Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo hoje é As 10 Virgens. Então, hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. É uma parábola bem conhecida, né? Mas tem muitas coisas a ser revelada nesta parábola. Então, Jesus falou por parábolas. Qual a razão de Jesus ter falado em parábolas? Vou ler bem aqui Mateus 13, capítulo 13, Mateus 13, versículo 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, então, todas estas coisas disse Jesus a multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, Jesus falava por parábolas para cumprir as profecias em relação a ele, né? A vinda dele aqui à terra, e também para publicar coisas ocultas desde a criação. Então, para manifestar, para revelar o que iria acontecer desde o princípio da criação, ele estava revelando através das parábolas o que iria acontecer no final. Esta parábola aqui é uma destas que revela o que vai acontecer no final. Então, desde o princípio até o final. Então, este era o propósito de Jesus falar através de parábolas, para que nós, a igreja, nós, os filhos dele, entendesse. Mas aqueles que não estavam nem aí para ele, não entendiam. Então, vamos lá. As 10 virgens. Você está percebendo o que está acontecendo no mundo e no Brasil? Você está percebendo isto? Então, a hora da separação das 10 virgens e das 2 igrejas chegou. Observe com os olhos espirituais. Veja quem é quem. Então, muitos traduziam, e eu também já fiz isto, né? Que as 10 virgens era a igreja. Mas será que é? Então vamos descobrir. Vamos descobrir através do ensino da palavra. Então vamos ver quem são estas 10 virgens. Então aqui diz assim, em Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.
Então, Jesus está comparando o reino de Deus, o reino dos céus, com 10 virgens. Então, vou ler mais um. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, a encontrar-se com o noivo. Então, Jesus está comparando essas 10 virgens com o reino dos céus. Comparando o reino dos céus com essas 10 virgens que estão esperando o noivo. Esperando o noivo. Lá em João 3,5, Jesus diz o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção. Aqui Jesus compara as 10 virgens com o reino dos céus que está aguardando o noivo. Então, quem são essas 10 virgens? E o que representam? Então, 10 é um número total, é um número par, quer dizer, completo. E Jesus, ele dividiu essas 10 virgens, ela dividiu em 2 grupos de 5, né? Então, ele diz que 5 virgens são nécias e 5 prudentes. Aqui no versículo 2, Jesus diz o seguinte: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então, Jesus divide este grupo de virgens. Ele divide essas virgens em 2 grupos. 5 são nécias e 5 são prudentes. Porque é a mesma quantidade. A mesma quantidade de nécias são a mesma quantidade de prudentes. Então, porque estas virgens representam a totalidade de Israel. Então, essas virgens representam todo o Israel, toda a nação de Israel. Então, Israel total é comparado com essas 10 virgens. Então, aqui no versículo 3, nos diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, as virgens nécias, elas estavam esperando o noivo, assim como as prudentes. Só que, ao ir ao encontro do noivo, as nécias não levaram azeite nas vasilhas, só nas lâmpadas. Mas as prudentes, além das vasilhas, elas levaram azeite nas lâmpadas. Então, devemos prestar atenção que Mateus 5, lê bem que Mateus 5, capítulo 5, versículo 14 ao 16, nos diz o seguinte. Mateus, capítulo 5, versículo do 14 ao 16, nos diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, o objetivo da lâmpada está acesa é para mostrar para quem está ao seu redor as suas boas obras. Também é um dos objetivos, né? Então, as virgens nécias levaram óleo nas suas lâmpadas. As lâmpadas estavam acesas, mas não levaram óleo de reserva. Preste atenção. E em Efésios 5, 18, lá nos fala, deixa eu ler bem aqui, Efésios 5, 18. Que aqui nos diz lá em Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, este óleo nas lâmpadas representa o Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo precisa estar na nossa vida e também nos enchendo. Então, aqui diz que as virgens nécias, elas não levaram óleo de reserva nas suas vasilhas. Então, o óleo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo representa a palavra, assim como Jesus. Então, significa que as virgens nécias, elas tinham a palavra, mas não tinham em reserva. Então, as virgens nécias representam Israel, representa a Judá. As virgens prudentes representam Samaria, representam o reino de Israel. Então preste atenção, lá em Reis e também nos profetas Ezequiel, Jeremias, Daniel, a gente ouve o que em relação aos reis. Lá em Reis, quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois. Então, o reino que era um se dividiu em dois. Ficou sendo o reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Então, o reino estava dividido. Então, esta parábola, ela nos fala destes dois reinos. Ela nos fala de Israel dividida. Então, quando Jesus veio à terra, Israel ainda estava dividida. Só que Samaria, que representa o reino de Israel, que representa as 10 tribos de Israel, que você vê lá em Ezequiel, que diz que Samaria havia morrido porque se misturou com as outras nações. Os assírios levaram o reino de Israel escravos, levaram Samaria escravo para lá. E lá eles se misturaram com várias outras nações. E se misturaram e se afastaram de Deus e passaram a adorar ídolos e morreram. Deus diz lá que eles morreram espiritualmente, se afastaram de Deus, deixaram de adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus veio, ele foi, no capítulo 4 de João, ele foi conversar com a mulher samaritana. E a mulher samaritana se arrepende e vai até a cidade
e chama aqueles homens daquela cidade. Então, ali houve uma volta para o seu Criador. Então, ali o reino de Israel, com capital em Samaria, estava voltando para o seu Criador. Então, a mulher samaritana representa o reino de Israel, com capital em Samaria. Então, a mulher samaritana representa este reino, as 10 tribos que estavam mortas, afastadas de Deus, misturado com várias raças, com vários outros povos, porque eles tinham se afastado de Deus. Os reis que governavam o reino de Israel, eles adoravam outros deuses, inclusive Jezabel fazia parte deste reino, tempo de Acabe. Então, este reino só foi se afastando de Deus até que morreu espiritualmente, quer dizer, deixou de adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus chega, a terra, este reino está afastado. E os judeus, eles não se afastaram totalmente de Deus, porque eles tinham a palavra, mas eles também não estavam servindo a Deus. Eles estavam quase morrendo espiritualmente. Jesus fala isto na parábola do bom samaritano. Eu já expliquei essa parábola. No meu canal já tem esta parábola do bom samaritano. Então, lá eu faço quem é o samaritano. Então, o samaritano é essa parábola aí. Lá eu explico direitinho. Já botei essa parábola aí. Então, a samaritana representa o reino de Israel, com capital em Samaria, que estava afastado de Deus, estava morto, porque adorava os ídolos das outras nações. Eles não adoravam mais a Deus, eles adoravam no monte, eles não adoravam no templo. E os judeus não gostavam, odiavam os samaritanos e havia aquela briga entre eles. Por quê? Porque os samaritanos tinham se misturado com outras nações, com outros povos. Agora já não era mais uma raça legítima. Agora estava misturado com outro povo. Então, as prudentes eram... aqui na parábola, as virgens prudentes são o reino de Israel com capital em Samaria, porque eles voltaram para Jesus, eles voltaram para Deus, eles creram em Deus, eles receberam Jesus. Você vê bem que em João, vou ler bem que em João capítulo 4, você aqui do 4, você vê o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, a mulher samaritana, quando os discípulos chegam da cidade de Sicá, ela vai até a cidade. Aqui no versículo... bem que no versículo do 39 a 42, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aqui a mulher samaritana, representando o reino de Israel, ele volta para seu Deus. Então recebe Jesus como Salvador, reconhece que Jesus é o Salvador e recebe Jesus. Então estas 10 tribos que estava dividida, que estava separada, a nação estava dividida, separada.
Agora, a primeira parte desta nação vem para Jesus, reconhece que Jesus é o Salvador, é o Messias prometido que Moisés anunciou e os profetas, e eles se arrependem e vêm para Jesus. Então, tal que em Atos, você vê lá em Atos, os discípulos batizando os samaritanos. E eles são batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque eles creram e receberam Jesus. Mas os judeus não quiseram até hoje. Então, aí a samaritana representa essas 10 tribos, mas também a igreja. Por quê? Porque as 10 tribos de Israel, o reino de Israel, com capital em Samaria, eles se misturaram com as outras nações. Eles não são mais aquele povo legítimo. Então, é aí onde entra os gentios. Então, os gentios que somos nós, fazemos parte deste povo de Israel. Vocês estão entendendo? Então, essas virgens, essas 5 virgens prudentes é a igreja, é essa parte de Israel, é a samaritana que voltou para seu Deus. Eles adoravam os ídolos, por isso diz que a mulher lá tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dele, não era marido dela. Por quê? Jesus estava falando dos ídolos que eles adoravam. Eles estavam adorando os deuses das outras nações. E a Bíblia compara a idolatria com essa traição da mulher com o marido. Então Jesus estava dizendo que o reino de Israel, com capital em Samaria, estava traindo o seu Criador, estava traindo o seu esposo, estava traindo o seu Deus. Ela tinha tido 5 maridos, quer dizer, tinha vários deuses. E o que ela tinha agora não era marido dela. Por quê? Porque o marido dela era o Deus Todo-Poderoso. Mas quando a mulher tem aquela conversa com Jesus, ela crê, vai na cidade onde ela morava, Sicá, e prega essa mensagem para os homens daquela cidade. E eles creem que Jesus é o profeta, porque eles também sabiam que Moisés tinha pregado que viria o Salvador. E eles creram na pregação da mulher, mas eles vieram até Jesus. E ao virem até Jesus, eles creem verdadeiramente. E aí eles creem, então eles voltam, abandonam os seus ídolos e passam a adorar o Deus verdadeiro. Então nós estamos incluídos na samaritana. Por quê? Porque a samaritana é misturada com todas as nações, com todos os povos, com os gentios. Então, as virgens, as 5 virgens prudentes, nós chamamos de igreja, porque espiritualmente ela voltou para o seu Criador. Então, ela reconheceu que Jesus é o Salvador. Mas Judá ainda não reconheceu. Eles rejeitaram Jesus, eles não querem Jesus, eles não acreditam em Jesus. E eles estão esperando o seu Messias terreno. Então, até hoje, eles não creram em Jesus. Então, em Mateus 25, versículo 5, nos diz o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, tardando o noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Então, Jesus, ele subiu ao céu e disse para os discípulos que ele iria voltar, ele iria preparar um lugar para quando estes lugares estivessem preparados, ele viria buscar a sua igreja.
Então Jesus foi, mas aqui na parábola diz, no versículo 15, que tardando o noivo. Então o noivo tardou. O noivo já vai fazer quase 2000 anos que foi ao céu. Quase 2000 anos. Mas o noivo, ele tem aqui duas noivas. Tem as noivas prudentes e as noivas nécias. Então, representa a nação dividida. Uma nação dividida em duas partes. Reino do sul, que representa o reino de Israel, com capital em Samaria, que é a igreja, que voltou para seu noivo, que voltou para seu esposo, que voltou para seu Deus, que é a nação espiritual, porque nós cremos em Jesus espiritualmente, e que está aguardando o seu noivo. Mas ele tardou. Os discípulos pensavam que Jesus ia voltar logo. Paulo, ele diz isso lá em 2 Tessalonicenses. Então, os discípulos pensavam que Jesus ia voltar logo, não ia custar muito. Mas aqui na parábola diz que tardando o noivo. Aqui Jesus já tinha revelado que ele ia tardar. Então, ele já está com quase 2000 anos que foi para o céu. Aí ele disse que tardando o noivo, que foi que aconteceu? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, à medida que os anos foram passando, a igreja e Israel foram dormindo. O que é esse dormir? É se afastar de Deus, é não estar mais com aquele fervor, é não estar mais esperando o noivo como deveria, é não estar mais com aquela preocupação de receber o seu noivo. Seja bem-vindo, Nicolas. Então, Israel adormeceu, dormiu. Então, o noivo tardou. O noivo tardou e as virgens dormiram, adormeceram. Então, nós estamos vendo que estas virgens, em 2020, começou a acordar. Aqui no versículo 6 diz assim: mais à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, no versículo 6, há aquele aviso para a noiva acordar. Então, meus irmãos, desde final dos anos 80 para os anos 90, a igreja começou a dormir. Começou a deixar o primeiro amor. Hoje, a gente não ouve mais nem falar no arrebatamento quase. Agora, esses 2 anos, sim, que a gente vê muito na internet falando no arrebatamento, falando na volta de Jesus, mas nas igrejas a gente nem vê isso. Então, dos anos 80 para lá, a gente via, a gente sentia a vontade de Jesus vir, a gente cantava a volta de Jesus, os pastores pregavam a volta de Jesus, mas o passar do tempo, a noiva foi dormindo. Então, houve-se o grito, e o grito foi dado em 2020 com aquela peste que veio para todo mundo. Então a igreja começou a despertar e começaram a acontecer muitas coisas, muitos fenômenos na natureza, nos céus, na terra, na água. É vulcão, é furacão, é pedra, é chuva de pedra, é tudo aquilo que está no Apocalipse, que está em Mateus, que está na Bíblia, começou a acontecer com mais frequência. E a igreja começou a se despertar. Não somente a igreja, mas Israel também. Se vocês estão acompanhando Israel,
Vocês estão vendo que eles estão se movimentando para construir o templo e fazer. Já tem os levitas já estão treinando, a vaca vermelha já estão aí, eles estão já fazendo os acordos de paz, tudo como a Bíblia diz. Então, as noivas começaram a se despertarem para o encontro com o noivo. Então, este grito foi dado para que a noiva se despertasse. E ela está se despertando, está se preparando. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz: ouvida a voz do arcanjo. Então, quando o arcanjo, o anjo, né? Ele fala. Quando se ouve a voz do arcanjo, significa que a trombeta de Deus está para ser tocada. E é no toque da trombeta de Deus, como está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, quando a trombeta de Deus tocar, então haverá o arrebatamento. Então, no versículo 6 diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saía ao seu encontro. Meia-noite, meus irmãos, preste atenção. Meia-noite. Meia-noite significa trevas, significa escuridão, significa que precisamos de luz para poder andar nessas trevas. Não estou falando da luz da lâmpada, não estou falando de luz elétrica, não estou falando de luz de lamparina. Essa luz aqui é a palavra de Deus. E nós estamos vendo que o mundo está em trevas. Essas trevas aqui representam pecado. Nós vemos que as pessoas não querem mais saber de Deus. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito: saia ao encontro do noivo. Mas para você ir ao encontro do noivo, você tem que ter óleo na sua lamparina, porque esta lamparina tem que estar acesa, porque é muita treva. O mundo está cheio de trevas, está cheio de escuridão, e essa escuridão é pecado, meus irmãos. Olhe para o que está acontecendo no mundo. Então, no Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é que alumia este mundo. Precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida, senão nós vamos andar nas trevas. Ou melhor, nós vamos andar no pecado. Em João 8:32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é Jesus. É a palavra. Precisamos desta palavra nessa escuridão, nessas trevas. Então, à meia-noite, quando Jesus vier, o mundo estará igual Sodoma e Gomorra. Pecado extremo. Deus não suportou mais Sodoma e Gomorra e destruiu. Porque não tinha mais ninguém para ser salvo. Ninguém queria ser Deus ali naquela cidade, naquelas cidades. O mundo está ficando igual Sodoma e Gomorra. E nós precisamos da luz. Nós precisamos do óleo para gerar essa luz. O óleo é o Espírito Santo, que nos dá entendimento da palavra. Precisamos estar estudando a palavra e o Espírito Santo nos dando o entendimento. Aqui no versículo 7 nos diz o seguinte: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então todas se levantaram. Quando houve o grito, todas se levantaram. Em 2020 todo mundo se levantou. A igreja começou a orar pelas ruas, pelos hospitais, por todo lugar, com medo da peste. Todos, Israel também. Então, as virgens acordaram, começaram a acordar, né?
E aqui no versículo 8 nos diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as nécias não levaram o azeite nas suas vasilhas e o noivo custou. E elas não tinham óleo de reserva e as lâmpadas estavam se apagando. É como está Israel hoje. A nação de Israel está se apagando espiritualmente, porque eles não quiseram o Filho de Deus. Eles rejeitaram o Messias que Deus mandou para eles. Eles não aceitam até hoje. Israel está se preparando para receber o seu anti-Messias. Então eles querem um Messias humano. Assim como o povo de Israel pediu um rei, e Deus deu um rei humano, Saul. Agora eles estão se preparando para receber o seu Messias humano, terreno, pecador. Porque eles rejeitaram o Messias espiritual, eles rejeitaram o Messias que Deus mandou para eles. Então, tanto as virgens prudentes como as virgens nécias estão se preparando para receber o seu noivo. Só que as prudentes têm azeite na reserva, têm azeite na vasilha, além de terem azeite nas suas lâmpadas, elas também têm azeite de reserva nas vasilhas. E esse azeite de reserva é o revestimento do Espírito, meus irmãos. É o enchimento do Espírito. Por isso, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós, como filhos de Deus, como igreja de Jesus, devemos estar cheios do Espírito sempre. E como é que nos enchemos do Espírito? Estudando a palavra de Deus, deixando o Espírito falar conosco através da palavra, nos dando o entendimento da palavra. E assim essa palavra vai causando em nós essa luz. Nós vamos entendendo e vamos dando glória a Deus, porque vamos entendendo e vamos abandonando o pecado. Então as virgens nécias são os judeus que não quiseram Jesus, que condenaram Jesus à morte. Ainda hoje eles odeiam os cristãos. E eu, no ano passado, vi um vídeo de um judeu que diz que quando o Messias chegar, eles vão matar os cristãos, porque nós somos idólatras. Porque nós adoramos 3 deuses, adoramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles odeiam os cristãos. Preste atenção. Mas os judeus é a nação que Deus escolheu. Apesar dela estar dividida. Por quê? Porque uma parte voltou para Deus, que é a samaritana, que são os gentios misturados com os judeus. Vocês sabiam que o Brasil é uma nação onde mais tem judeu, descendente de judeu? Por quê? Porque o Brasil foi colonizado praticamente por judeus. No tempo que os judeus saíram fugindo de Israel para não morrerem, eles foram para várias nações. E os portugueses, eles tinham os judeus como escravos e mandaram muitos para o Brasil, para colonizar o Brasil. Então, nós praticamente temos sangue judeus, são muitos. Uma boa, talvez a maioria dos brasileiros. Muitos descendentes de judeus, nós somos a Samaria, a igreja. Então, nós somos as virgens prudentes. E nós estamos, todos os que têm Jesus como Salvador da sua vida, têm óleo nas suas lâmpadas e óleo de reserva. Então, devemos estar enchendo as nossas lamparinas, as nossas vidas com o Espírito Santo.
Mas os judeus, a nação de Israel, não tem este óleo, porque eles rejeitaram Jesus. E Jesus mandou o Espírito Santo para todos aqueles que o receberam como Salvador. E os judeus não o receberam, eles têm a palavra, por isso que eles ainda não morreram, porque eles têm o Velho Testamento. E nem todos os judeus seguem o Velho Testamento. Seja bem-vinda, Suzane. Que o Senhor lhe abençoe. E muitos judeus, eles adoram outras coisas, mas não adoram o verdadeiro Deus. Então, aqui no versículo 9 de Mateus, nos diz o seguinte, Mateus 25, 9. Mas as prudentes responderam, eu leio aqui o 8 de novo, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. Então, elas pediram às virgens prudentes para darem o azeite, o óleo de reserva. Mas as prudentes, não podemos fazer isso. Meus irmãos, homem, ser humano nenhum pode dar salvação para ninguém. A salvação só quem pode dar é Jesus. E é mediante a fé, a nossa fé no sacrifício que Jesus fez. Então, as virgens prudentes não poderiam atender as virgens nécias, porque elas foram buscar o azeite no lugar errado. O azeite é o Espírito Santo, e só tem o Espírito Santo quem já creu em Jesus como Salvador. E elas não creram, não crê ainda, ainda não crê. Então, as virgens prudentes é a igreja que já tem dentro de si o azeite e também na vasilha, que é o revestimento do Espírito. Então, devemos estar revestidos do Espírito, estar cheio do Espírito, para que não falte esse azeite na nossa vasilha. E esse azeite é a palavra, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Devemos estar nos alimentando da palavra, como Jesus explica lá em João capítulo 6. Ele é este alimento. E quando nós estamos nos alimentando da palavra de Cristo, então o Espírito Santo está nos dando este entendimento da palavra. E este entendimento da palavra causa esta luz, alumia o nosso ser, a nossa vida, e nos alegramos, enxergamos as coisas erradas, muitas vezes, que fazemos e abandonamos. E o mundo também vê em nós, quando nós estamos seguindo a palavra, o mundo vê esta luz em nós, que nós somos diferentes, que nós não agimos como eles agem, que nós não fazemos o que eles fazem, e muitos ficam com raiva da gente. Então a igreja é a samaritana que voltou para Jesus. São as 10 tribos de Israel, que no tempo de Saul, que no tempo de Salomão se afastou de Deus e houve aquela divisão. Aqui em João 4, 7, João 4, do 10 ao 15, do 39 ao 42, fala da samaritana voltando para o seu Deus, que é Jesus. Então ela creu. Então a samaritana é a igreja. Então essas virgens prudentes é a igreja, é a tribo, as 10 tribos de Israel, é o reino do sul, é o reino de Israel, é a samaritana. Somos nós a igreja. Aqui no versículo 9, né, as virgens nécias pedem azeite às prudentes, mas o ser humano não pode salvar ninguém. Só quem pode salvar é Jesus, não adianta. Então elas não podiam dar o azeite, elas não podiam dar
o Espírito Santo. Só quem pode dar o Espírito Santo para a pessoa é Jesus. Isso mediante a fé verdadeira da pessoa em Cristo. Então, as virgens prudentes mandaram as virgens nécias irem aos vendedouros comprar o azeite. Então, os pregadores, né, aqueles que têm a palavra, vão lá, comprem, porque nós não podemos dar do nosso azeite, porque senão vai nos faltar para nós e para vocês, aí nem vocês nem nós temos. Então, o que isto quer dizer? Quer dizer que as virgens nécias iriam ficar para a grande tribulação. Então, aqui no versículo 10, nos diz o seguinte: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, quando as virgens nécias saíram para comprar o azeite, então o noivo chegou. Esse chegou aí significa o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, então as virgens nécias vão receber o anticristo. Então, elas saíram para comprar o azeite, o azeite para encherem as suas vasilhas. Só que elas foram nos mercadores, quem é os falsos profetas. Elas foram atrás do anticristo. Então, Israel está esperando o anticristo. Ele está esperando o antimessias. Eles estão preparando tudo. Então, as 10 virgens, 5 está esperando o verdadeiro Messias, mas 5 está buscando nos mercadores o falso Messias. Os mercadores aí são os falsos profetas. Então, eles estão acreditando naqueles rabinos, no seu falso Messias. Esses mercadores aí são os rabinos deles. São os pregadores, são os profetas deles. E essas virgens foram a estas pessoas. E elas não creram no verdadeiro Messias. Então, elas não têm o óleo nas suas lâmpadas, e ela não tem o óleo de reserva. E quando elas saíram, o verdadeiro noivo veio e levou as virgens prudentes, que é a igreja. Então, aí é o arrebatamento. Então, no versículo 11, diz assim: mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mais tarde, depois do arrebatamento, 3 anos e meio depois do governo do anticristo, quando ele se assentar no templo e dizer que ele é o próprio Deus, é que essas virgens nécias, que é Israel, vai acordar, pelo menos o remanescente, não é aqueles que realmente está aguardando Jesus, está aguardando o Messias. Então eles vão ver que aquele anticristo, aquele Messias que eles têm, não é o verdadeiro Messias que eles estavam esperando. Porque esse falso Messias, ele vai dizer que ele é o próprio Deus. E os verdadeiros israelitas, o remanescente, não vai aceitar. Eles não vão aceitar esse falso Messias, dizendo que é Deus. Então, ao saírem, elas vão atrás receber o próprio anticristo. Mas a igreja vai ser arrebatada nesse período. E depois de 3 anos e meio, eles vão reconhecer que foram enganados pelos mercadores. Os mercadores são os rabinos deles, que pregam falsas. Eles nem pregam
a própria palavra. Eles têm outros livros lá e enganam os judeus. Mas eles vão descobrir que aquele Messias que eles estavam pensando que era, não é. Então eles não vão querer adorar esse Messias. Eles não vão querer servi-lo. E ele, o anticristo, vai perseguir aqui no Apocalipse 12, 6, nos diz que o dragão perseguiu a mulher, bem que diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quer dizer, os 3 anos e meio que faltam. Então, quando Israel descobrir que foram enganados, então eles não vão querer servir o falso Messias. E eles vão clamar por Jesus, pelo verdadeiro Messias. Então, aqui no versículo 11 diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tarde. 3 anos e meio de atraso. E eles, o que é que o noivo vai dizer? Ele vai dizer, então o noivo vai dizer: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Então, as virgens nécias precisavam crer verdadeiramente em Jesus e recebê-lo no seu coração e serem purificados, embranquecidos as vestes, como a igreja foi. Por isso, no Apocalipse 12, 6, diz que eles foram, a mulher foi para o deserto, a mulher Israel. Ela foi para o deserto. O deserto representa sofrimento, representa purificação, representa intimidade com Deus. Foi isso que Moisés fez quando levou Israel para o deserto. Então, aqui no tempo do anticristo, Israel vai de novo para o deserto. Agora, esse deserto, eu não sei se é terra mesmo ou se é sofrimento, perseguição no corpo. Mas eles vão para o deserto. Eles vão passar por essa perseguição. Aqui em Daniel, no capítulo 11, Daniel 11, 32 e 35, o versículo 32 e o 35 nos diz assim. Daniel 11, versículo 32 nos diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então aqui está dizendo que Israel ele vai sofrer esta purificação. Então quando eles rejeitarem adorar o anticristo, o anticristo, que no capítulo 12 de Apocalipse chama de dragão, ele vai perseguir este remanescente que não quis adorar ele. Mas estes, eles são sábios, eles conhecem a palavra e eles não vão aceitar adorar o anticristo, eles não vão aceitar a marca do anticristo. Eles vão ser perseguidos. Então, esses sábios, sábio é aquele que obedece à palavra de Deus. E aqui diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Então, os sábios, aqueles que obedecem à palavra. Em Israel tem esse remanescente. Ele vai ensinar o povo. Mas eles vão cair,
todavia cairão pela espada, quer dizer, vão ser mortos, pelo fogo, ser jogados no fogo, pelo cativeiro serão presos, e pelo roubo por algum tempo. E agora o versículo 35 diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Então, é isto que vai acontecer com as virgens nécias. Não basta elas clamarem por Jesus. Elas têm que sofrer esta purificação. Elas têm que abandonar o pecado. Elas têm que reconhecer que Jesus é o Messias. Então, depois desses... E aqui diz que vai ser durante... Deixa eu ver bem aqui, Mateus 25, versículo 12, nos diz assim: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, elas vão ficar durante os 3 anos e meio do governo do anticristo, onde ele vai se revelar o pior carrasco da terra e vai perseguir estes judeus que não quiseram se curvar a ele, que não quiseram a marca da besta, e também algumas, das pessoas lá da igreja Laodiceia que também vão aceitar Jesus nesse tempo. Então vão matar, vão ser perseguidos, vão ser embranquecidos, como nós também estamos para passar, que é pela esta perseguição. Todos os filhos de Deus passam por isto. Então aí as virgens, as 5 virgens nécias, estarão prontas para receber o noivo. Então, no final dos 7 anos do governo do anticristo, aí essas virgens nécias, que é a nação de Israel, que é Judá, estará pronto para receber o noivo, e Jesus vem. E Jesus vem para governar a terra. E Jesus vem com a igreja. Então será uma nação de novo, completa, juntas. Não haverá mais separação, não haverá mais divisão. Então, que o Senhor nos abençoe. Aqui no em Daniel 9, 11, vou ler bem aqui ainda. Daniel, capítulo 12, os versos do 9 ao 11, nos diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós estamos neste fim. Os sábios são aqueles que estão firmes na palavra. Nós estamos entendendo porque conhecemos a palavra. Mas os perversos não estão entendendo que Jesus está voltando. Não estão colocando as suas vidas no altar. Não estão esperando a volta de Jesus. Não estão querendo a volta de Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu vou trazer uma série dessas parábolas para podermos, entender o que Jesus quis ensinar para o povo de Israel. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estar com o nosso coração no altar de Cristo, com a nossa vida cheia deste azeite, e este azeite que possamos ter de reserva é o Espírito Santo, é a palavra de Cristo. É o Espírito Santo nos dando o entendimento da palavra de Cristo para que a nossa vida esteja em claro, esteja alumiado, para que possamos alumiar outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Se você ainda não recebeu Jesus
e você entendeu essa mensagem, quer receber Jesus agora, quer este óleo na sua vida, quer Jesus como seu único Salvador, se você entendeu que Jesus veio do céu, deu a vida dele por você, derramou o sangue dele para lhe salvar, e você quer ele como Salvador, então ore comigo. E vocês, meus irmãos, passem esse vídeo para frente, para seus amigos, seus parentes, seus colegas, seus vizinhos, para que sejam alertados, porque a hora é chegada. Jesus está vindo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, Pai, que nos ensina que o Senhor está voltando e não vai custar. Eu lhe peço por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e entendeu e quer aceitar o Senhor como Salvador de sua vida, que o Senhor entre nessa vida, que o Senhor transforme, que o Teu Espírito venha encher esta vida da Tua palavra, que essa pessoa busque, que a pessoa estude, que a pessoa queira este enchimento. Assim eu lhe peço por tudo, Senhor, perdoa estes pecados e nos ajude a cada dia estar mais próximo do Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então até a próxima live. Seja bem-vinda, Gleiciane. Que o Senhor lhe abençoe. Até sábado.